A taça da Copa é falsa? Qual é o valor da taça da Copa do Mundo? A taça que os jogadores levantam diante de bilhões de pessoas é a verdadeira? O Brasil realmente possui 5 taças da Copa do Mundo? A FIFA fabrica uma taça nova a cada 4 anos? Onde fica a taça original quando a Copa termina? Quem pode tocar nela? Quem a protege? E o que aconteceria se alguém tentasse roubá-la? Se você sempre teve alguma dessas dúvidas, fique até o final deste vídeo, porque a história da taça da Copa do Mundo é muito mais interessante do que a maioria das pessoas imagina. Na verdade, ela envolve segredos, segurança extrema, milhões de dólares, um roubo que parece ter saído de um filme e uma verdade que surpreende até muitos fãs de futebol. Quando assistimos a uma final de Copa do Mundo, tudo parece muito simples. O árbitro apita, o jogo termina, os jogadores comemoram, as medalhas são entregues e então chega o momento mais esperado. Aquele instante em que o capitão da seleção campeã ergue a taça diante do planeta inteiro. É uma das imagens mais famosas do esporte, talvez a mais famosa. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Aquela taça é realmente a original ou é apenas uma réplica usada para a cerimônia? A resposta é surpreendente. Sim, a taça levantada pelos jogadores é a verdadeira. É a original. É o troféu oficial da FIFA. É o mesmo troféu que passou pelas mãos de lendas como Beckenbauer, Maradona, Cafu, Zidane, Cannavaro, Casillas, Messi e tantos outros campeões. Mas agora vem a parte que muita gente não sabe. A seleção campeã não leva essa taça para casa. Isso mesmo. A taça original não pertence ao campeão. Ela continua pertencendo à FIFA, sempre. Não importa se a seleção venceu uma vez, 2 vezes, 5 vezes ou 10 vezes. A taça original nunca muda de dono. Depois das comemorações e dos eventos oficiais, ela retorna para a FIFA. O país campeão recebe uma réplica oficial para exibição. Ou seja, quando você visita um museu do futebol e vê uma taça da Copa do Mundo, muito provavelmente não está olhando para a original. Está olhando para uma réplica autorizada. E isso nos leva a outra pergunta. Então o Brasil não tem 5 taças originais? A resposta é não. Muitas pessoas imaginam que exista uma sala secreta cheia de taças originais acumuladas pelos títulos brasileiros. Mas não funciona assim. O Brasil possui réplicas oficiais relacionadas às suas conquistas. A taça original permanece sob controle da FIFA, e existe um motivo muito forte para isso. A FIFA aprendeu essa lição da pior maneira possível. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Antes da taça atual, existia outro troféu, a lendária Taça Jules Rimet. Ela recebeu esse nome em homenagem ao dirigente que ajudou a criar a Copa do Mundo. Foi essa taça que passou pelas mãos de Pelé. Foi essa taça que o Brasil conquistou definitivamente em 1970, após vencer sua 3ª Copa do Mundo. Na época, as regras eram diferentes. Quem conquistasse 3 títulos ficaria com o troféu para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu. A Jules Rimet veio para o Brasil. Parecia um final feliz, mas não foi. Em 1983, aconteceu algo inacreditável. A taça foi roubada. Sim, o troféu mais importante da história do futebol desapareceu. Criminosos invadiram o local onde ela estava guardada e levaram a peça. As investigações aconteceram. Suspeitos foram identificados, mas a taça nunca mais foi recuperada. A teoria mais aceita afirma que ela foi derretida. Imagine isso por um segundo. Um dos objetos mais valiosos da história do esporte simplesmente desapareceu para sempre. Talvez transformado em barras de ouro. Talvez destruído por pessoas que nem compreendiam seu valor histórico.
Foi um dos maiores crimes da história do futebol. E é impossível não imaginar o impacto que isso teve na FIFA. A partir daquele momento, a preocupação com segurança se tornou ainda maior. Hoje, a taça da Copa do Mundo é tratada quase como uma joia de valor incalculável. E, de certa forma, ela realmente é. Agora surge outra pergunta. Quanto vale a taça da Copa do Mundo? A resposta depende do que estamos medindo. Se falarmos apenas do ouro utilizado em sua fabricação, o valor já é impressionante. Mas o ouro é apenas uma parte da história, porque existe algo que não pode ser calculado: o valor simbólico. Como colocar preço em um objeto reconhecido em praticamente todos os países do planeta? Como calcular o valor de um símbolo que representa o maior sonho de milhões de jogadores? Como avaliar financeiramente algo que bilhões de pessoas identificam instantaneamente? É por isso que muitos especialistas acreditam que seu valor real é muito superior ao valor do material utilizado para construí-la. Aliás, existe outra curiosidade interessante. Muitas pessoas acreditam que a taça seja um bloco maciço de ouro, mas isso provavelmente não é verdade. Se fosse totalmente maciça, ela seria muito mais pesada, muito mais difícil de erguer, muito mais difícil de transportar. A taça mede cerca de 36 centímetros de altura e pesa pouco mais de 6 quilos. Parece bastante, mas pense bem. Após uma final de Copa do Mundo, os jogadores já correram durante mais de 90 minutos. Muitos estão exaustos, alguns chorando, outros pulando. Ainda assim conseguem levantar a taça acima da cabeça. Isso não seria tão simples se ela fosse uma peça completamente sólida. Agora imagine outra situação. Você precisa transportar um dos objetos mais valiosos e famosos do planeta. Como faria isso? Colocaria numa mala comum? Despacharia em um voo comercial sem cuidados especiais? Claro que não. A taça viaja sob protocolos rigorosos. Existe planejamento detalhado, controle de acesso, monitoramento, segurança constante. Cada aparição pública é cuidadosamente organizada. Afinal, não estamos falando apenas de um troféu. Estamos falando de um patrimônio histórico do esporte mundial. E existe uma curiosidade que muita gente desconhece. Você não pode simplesmente tocar na taça. Em eventos oficiais, o acesso é extremamente restrito. Durante anos, a FIFA manteve uma tradição curiosa. Apenas campeões mundiais e chefes de Estado podiam segurá-la livremente. Imagine isso. Milhões de torcedores sonham em levantar a taça. Bilhões de pessoas a admiram. Mas apenas um grupo extremamente seleto já teve esse privilégio. Isso torna o objeto ainda mais especial. E talvez seja justamente esse mistério que aumente seu fascínio. Mas existe algo ainda mais interessante. A taça da Copa do Mundo não é apenas um troféu. Ela é uma máquina de criar emoções. Pense em tudo o que acontece quando ela aparece. Jogadores choram, torcedores enlouquecem, nações inteiras param para assistir. Pessoas atravessam continentes, famílias se reúnem, cidades inteiras comemoram. Tudo por causa de um objeto que cabe nas mãos de uma pessoa. É impressionante quando pensamos nisso. A taça pesa pouco mais de 6 quilos, mas emocionalmente parece pesar toneladas, porque ela carrega histórias, carrega derrotas, carrega vitórias, carrega gerações inteiras de sonhos. Talvez seja por isso que o momento de erguer a taça seja tão poderoso. Naquele instante ela deixa de ser ouro, deixa de ser metal, deixa de ser um objeto. Ela se transforma em significado, representa anos de treinamento, representa infância, representa sacrifícios, representa fracassos superados, representa um sonho alcançado. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual ela vale tanto. Não por causa do ouro, não por causa do tamanho,
Não por causa da raridade, mas porque nenhum outro objeto esportivo do planeta desperta tantas emoções ao mesmo tempo. No fim das contas, a maior surpresa talvez seja esta: a taça que vemos na televisão é realmente a original, mas ela nunca pertence ao campeão. O Brasil não possui 5 taças originais. Nenhum país possui. A verdadeira permanece sob a proteção da FIFA, guardada, vigiada, protegida, como uma relíquia moderna. E agora que você sabe disso, a próxima vez que assistir a uma final de Copa do Mundo, talvez olhe para aquele momento de forma diferente. Porque quando o capitão erguer a taça diante do mundo, você estará vendo muito mais do que um troféu. Estará vendo um dos objetos mais famosos, mais protegidos e mais desejados de